Olá! Seja bem-vindo ao terceiro e último ano do ensino médio de física. Nesse trajeto, vamos explorar novos desafios. Vamos ver como estão ligadas a pressão e a densidade. Por que a pressão que sofremos do ar é chamada de pressão atmosférica? E de que maneira é exercida a pressão no interior de um fluido? Através dos princípios de Pascal e de Arquimedes, você também vai compreender como, mesmo um navio sendo tão pesado, não afunda. Convido você a desvendar o processo de eletrização e saber por que não devemos colocar o dedo na tomada. O convite inclui conhecer um pouco sobre a corrente elétrica, a lei de Ohm, a potência elétrica e a associação de resistores em série e em paralelo. Vamos ter assuntos curiosos, como a ótica geométrica, em que vamos estudar a reflexão da luz em espelhos, a refração da luz, as lentes esféricas e os instrumentos ópticos na física. Isso serve para entender como a luz interfere na maneira como vemos os objetos e também como nos vemos em um espelho ou em um lago. Então, fique esperto, você está a poucos passos de finalizar uma fase muito importante da sua vida. Portanto, aproveite cada novo conhecimento. Vamos lá? Olá, estudantes de física! Tudo à nossa volta que está relacionado a inovações tecnológicas certamente está ligado aos circuitos eletrônicos. São esses circuitos que desempenham as principais funções de um aparelho eletrônico e os fazem funcionar. Os resistores fazem parte dos circuitos eletrônicos e desempenham um papel fundamental na distribuição da corrente elétrica. Dependendo de como os aparelhos eletrônicos estão ligados, podemos ter uma associação em série ou em paralelo, conforme a disposição da ligação interferir na corrente elétrica que atravessa os fios. Na combinação de resistores em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Quando os resistores estão em paralelo, a corrente é dividida e distribuída de acordo com os valores das resistências que fazem parte do circuito. A associação dos resistores serve como filtros e atenuadores da corrente elétrica e auxilia no bom funcionamento dos dispositivos que fazem parte do circuito eletrônico dos equipamentos. Os resistores ajudam a controlar o consumo de energia elétrica em circuitos elétricos. Alguns aparelhos eletrônicos podem ser considerados resistores, porque convertem a energia elétrica em energia térmica. É o caso do chuveiro elétrico e do ferro de passar roupa. Um dos circuitos mais comuns no nosso dia a dia é a instalação elétrica das nossas casas. Existem vários tipos de fios que são utilizados na condução da corrente elétrica. Os fios são escolhidos de acordo com a finalidade e com o tipo de resistência que está ligado na rede. O circuito elétrico mais utilizado em nossa casa é a associação em paralelo. Neste caso, a corrente elétrica é dividida entre os equipamentos eletroeletrônicos e as lâmpadas. Quando uma lâmpada queima num circuito em paralelo, o fornecimento de energia não é interrompido e os outros aparelhos continuam funcionando, o que não ocorre quando o circuito está ligado em série. As diversas associações de resistores são importantes para o controle e a distribuição da energia em um circuito elétrico. O que diferencia os resistores é a tensão e o comportamento da corrente elétrica. Na associação em série, a corrente que atravessa os resistores é sempre a mesma. Na associação em paralelo, a corrente é dividida entre os resistores. Neste caso, se os resistores tiverem a mesma resistência, a corrente elétrica se divide em partes iguais, porque todos eles estão sob a mesma diferença de potencial.
Saber como os resistores funcionam é o primeiro passo para fazer uma instalação elétrica adequada nas casas, nas indústrias, no comércio e até mesmo em grandes laboratórios ou em hospitais. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Na natureza, existem fenômenos que são investigados por diversas áreas do conhecimento, como a física, uma ciência exata, que foi uma das primeiras disciplinas a se interessar pelos fenômenos naturais. Os fenômenos eletromagnéticos, como a descarga elétrica dos raios, por exemplo, sempre existiram no planeta, mas só começaram a ser explicados pela física no século XIX. Em consequência desse estudo e com o avanço da ciência, vários materiais passaram a ter importância fundamental, entre eles os condutores. Os materiais condutores são meios que facilitam a passagem das cargas elétricas e da eletricidade. O conhecimento dessa física, que investiga as características de condutividade e resistência dos materiais, tem sido bastante explorado nos grandes centros acadêmicos do mundo. O objetivo é descobrir e elaborar novos materiais e teorias para facilitar o avanço da tecnologia e, consequentemente, da nossa qualidade de vida. Na infância, muitas vezes ouvimos os pais orientando os filhos para não colocarem o dedo na tomada. Quem não ouviu o recado levou um choque elétrico. E você sabe por que ele acontece? Existem materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica quando submetidos a uma diferença de potencial, como é o caso das tomadas. O corpo humano é considerado um material condutor de energia elétrica. Quando colocamos o dedo na tomada, o nosso corpo é submetido a uma diferença de potencial elétrico. Mas a corrente elétrica das tomadas de nossas residências é alternada. Sendo assim, ao atravessar o nosso corpo, provoca uma série de contrações musculares. Por isso, sentimos dor quando levamos um choque. Fique atento, a energia elétrica tem que ser manuseada com cuidado para não provocar acidentes graves. A energia elétrica pode ser gerada através de diferentes fontes. Na maioria das vezes, essa geração é realizada pelas usinas hidrelétricas. Depois disso, a eletricidade vai para as cidades através das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Quando chega na cidade, a eletricidade passa pelos transformadores de tensão nas subestações, que diminuem a tensão. A partir daí, a energia elétrica segue pela rede de distribuição, em que os fios instalados nos postes transmitem a energia até a sua rua. Antes de entrar nas casas, a energia ainda passa pelos transformadores de distribuição, que baixam a tensão elétrica para 127 ou 220 volts. Para prédios maiores, lojas e mercados, a tensão distribuída é de 380 volts. Todo o sistema de distribuição é protegido por fusíveis, que desligam a rede em caso de curto-circuito. A gente se encontra na próxima aula. Um conceito fundamental da física que permitiu o avanço da tecnologia é o eletromagnetismo. Um ramo da física que investiga os fenômenos elétricos e magnéticos na natureza. A compreensão desses fenômenos levou à criação dos sistemas eletrônicos. Então, temos que entender o processo de eletrização dos corpos. A única modificação que um átomo pode sofrer sem que haja reações de alta liberação ou absorção de energia é a perda ou ganho de elétrons. Um corpo é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja nula. Existem corpos eletrizados positivamente e negativamente. Um corpo eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do que de prótons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo
seja negativa, enquanto um corpo eletrizado positivamente tem maior número de prótons do que de elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja positiva. Logo, eletrizar um corpo significa basicamente tornar diferente o número de prótons e de elétrons, adicionando ou reduzindo o número de elétrons. Você já sentiu uma descarga elétrica quando foi fechar a porta de um carro ou quando encostou em outra pessoa? Esses fenômenos são causados pelos processos de eletrização, que podem ser de 3 tipos: por atrito, contato e indução. Eles ocorrem a todo instante. A eletrização por atrito foi verificada 6.000 anos antes de Cristo pelo grego Tales de Mileto. Ele concluiu que o atrito entre certos materiais era capaz de atrair pequenos pedaços de palha e penas. O processo de eletrização por contato ocorre quando 2 corpos condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são postos em contato. A carga elétrica tende a se estabilizar, sendo redistribuída entre os 2. Já o processo de eletrização por indução é baseado no princípio da atração e repulsão. A eletrização ocorre com a aproximação de um corpo eletrizado a um corpo neutro. O processo é dividido em 3 etapas. Na primeira, aproxima-se um corpo eletrizado chamado indutor, em um condutor inicialmente neutro, induzido. Na segunda etapa, liga-se o induzido à terra, ainda na presença do indutor. Por fim, desliga-se o induzido da terra, fazendo com que sua única carga seja a do sinal oposto ao indutor. Como os corpos ficam eletrizados? Tratando-se de física, existem 3 processos de eletrização: por atrito, contato e indução. Existe uma máquina eletrostática que combina esses processos, viabilizando o entendimento de cada um deles. É o gerador de Van der Graaf. O gerador básico com excitação por atrito é composto por uma correia de material isolante que é friccionada por um motor que fica carregado eletricamente. Essa carga é espalhada em uma cúpula metálica esférica. A partir daí, pode-se verificar o processo de eletrização por indução, de um jeito bastante divertido. Quando nos aproximamos da esfera metálica, nossos cabelos e pelos se arrepiam, pois se carregam por indução e se repelem. Isso ocorre porque as cargas elétricas na superfície da esfera induzem uma eletrização no corpo que se aproxima. O gerador de Van der Graaf também é utilizado para determinar quais materiais se carregam com a carga positiva ou negativa. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Você sabia que os geradores de energia elétrica são essenciais para o funcionamento de um circuito elétrico? Isso ocorre pois são eles que fornecem o potencial elétrico necessário para fazer funcionar o circuito. Hoje existem várias fontes de energia que são transformadas em energia elétrica por geradores, como o caso da energia solar, mecânica, química e nuclear. Em um circuito, os geradores podem estar associados em série ou em paralelo. Por isso é preciso entender os princípios físicos que envolvem o funcionamento dos geradores, tais como força eletromotriz e resistência interna. Geradores elétricos são dispositivos que transformam outros tipos de energia em energia elétrica, fornecendo potência às cargas que o atravessam. Já nas pilhas e baterias, a energia química é transformada em elétrica, enquanto nos dínamos e alternadores, a energia mecânica é transformada em elétrica.
Já os geradores associados paralelamente têm os polos positivos ligados entre si, assim como os polos negativos. Desta forma, ele reduz ao máximo a resistência interna, mantendo a mesma tensão. Sua aplicação é mais restrita à indústria. Olhando um rio passar, é difícil imaginar a quantidade de energia que ele contém. As usinas hidrelétricas utilizam essa energia da água, convertendo-a em eletricidade através de uma mecânica elementar. A água corre por uma barreira que gira algumas turbinas, que giram as turbinas do gerador. A maior fonte de geração de energia elétrica no Brasil provém das usinas hidrelétricas. Essa energia é produzida em grande escala e abastece várias cidades. Apesar de ser eficiente, é muito agressiva ao meio ambiente, pois é preciso usar uma grande área para represar a água, tornando necessário o alagamento de hectares de terra. O processo básico de geração de eletricidade acontece através da rotação de uma série de ímãs dentro de espirais metálicos. Esse processo move os elétrons, produzindo corrente elétrica. O campo magnético entre a espiral e os ímãs induz essa corrente elétrica, que é levada pelos cabos de alta tensão até as estações de distribuição. Existem vários tipos de geradores, tais como geradores elétricos, portáteis, eólicos e geradores de emergência. Cada tipo tem uma função específica. O gerador portátil é o mais utilizado em lares e ao ar livre e é movido a diesel ou gás. É mais barato do que os outros e, por ser portátil, pode ser transportado para qualquer lugar. Os geradores eólicos produzem energia elétrica utilizando a energia do vento. Eles são instalados com turbinas eólicas ou moinhos de vento. Essas turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia mecânica. A energia mecânica gerada pelas turbinas passa pelo moinho, gerando assim a energia elétrica, capaz de alimentar uma pequena vila. Já os geradores de emergência são mais comuns em hospitais, onde a vida dos pacientes está, de certa forma, ligada a aparelhos elétricos. Também são utilizados para fins comerciais, como fábricas, postos de gasolina e supermercados. São acionados automaticamente quando ocorre uma falha de energia. Viu como os geradores são importantes em nossa vida? Portanto, estude e aprenda como absorver a energia da natureza sem danificá-la. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Você já ouviu falar em instrumentos ópticos? Quando falamos neles, sempre nos vem à mente as lentes e lupas, certo? Mas existem outros tipos de instrumentos ópticos. O mais comum e mais importante para o ser humano é, sem dúvida, o globo ocular, responsável pela visão. É muito grande o número de pessoas que necessitam de óculos para enxergar bem. 56% da população brasileira apresenta problemas de visão relacionados com a refração da luz. Você já ouviu falar em miopia ou hipermetropia? Sabe o que é astigmatismo? São deficiências de visão que podem ser corrigidas com lentes. Esses defeitos de refração se devem a fatores hereditários e de desenvolvimento, sobre os quais não se tem controle. Quando a pessoa possui miopia e astigmatismo, existe uma dificuldade do encontro focal, porque ele ocorre em dois pontos diferentes. Por isso, à medida que envelhecemos, ao ler um jornal, vamos esticando o braço para melhor enxergarmos as letras. O olho humano é o órgão responsável pela visão do ser humano. Quando a luz entra no olho, passa pela córnea, depois pelo humor aquoso, cristalino e humor vítreo. Por último, ela alcança a retina,
que é a estrutura do olho que percebe a luz. A retina contém dois tipos de células, chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes cuidam da visão em condições com pouca luz. Já os cones são responsáveis pela visão de cores e detalhes. A visão ou acuidade visual é testada ao ler uma escala optométrica a uma distância de 6 metros. Mas também é possível ter uma visão melhor do que o padrão. Uma pessoa com uma visão 2 pode enxergar a 6 metros o que uma pessoa normal veria se estivesse a 3 metros da escala. E a máquina fotográfica, assim como o olho, tem uma lente que focaliza a imagem formada a partir de um objeto. No olho, a imagem forma-se na retina e na máquina fotográfica, a imagem forma-se no filme fotográfico. Isso é mesmo incrível. Você já viu um telescópio? Ao contrário do microscópio, o telescópio serve para que possamos ver coisas que estão muito distantes, como a Lua ou algumas constelações. Existem vários tipos de telescópios, mas basicamente são duas lentes montadas de modo a nos dar a imagem do objeto que está além da distância focal. Galileu foi a primeira pessoa a observar a Lua através de um telescópio. Há aproximadamente 400 anos, em 25 de agosto de 1609, ele apresentou ao mundo o telescópio. Foi uma invenção responsável por importantes avanços tecnológicos da história. A invenção foi um aperfeiçoamento de uma luneta patenteada por um holandês. Decidido a aprimorar o objeto, Galileu conseguiu, em menos de um ano, criar um telescópio de 30 aumentos, que permitiu que fizesse inúmeras descobertas a respeito do espaço. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Você usa óculos? Não? Mas certamente conhece alguém que usa. Pois então, as lentes estão presentes no nosso dia a dia. Mas você sabe como elas funcionam? As lentes podem ser feitas de vidro ou de plástico. Uma lente de aumento, por exemplo, é grossa no meio e vai afinando até as pontas. Ou seja, ela tem formato de uma lentilha, que é de onde vem a palavra lente. Existem lentes esféricas, como aquelas das máquinas fotográficas, dos óculos, das lupas, do olho mágico. E as lentes cilíndricas, aquelas que corrigem o astigmatismo. Lembre-se, as lentes convergentes são mais espessas no centro. Além disso, a curva convexa na base externa é mais acentuada do que a curva côncava, que é a base interna. As lentes divergentes são mais finas no centro e a curva convexa na base externa é menos acentuada que a curva côncava na base interna. Claro, essas duas classificações somente são válidas se a luz estivesse propagando de um meio de menor índice de refração para um maior, a lente. Caso contrário, deve-se inverter a classificação anterior. As lentes são classificadas em dois tipos: convergentes e divergentes. As convergentes delgadas podem ser de três tipos: biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa. E as lentes divergentes delgadas podem ser bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. A lente convergente transforma um feixe paralelo em feixe convergente, ou seja, a luz chega até uma das faces da lente como raios paralelos e, ao ser refratada, emerge como raios convergentes. Elas se encontram num ponto denominado foco da lente. A lupa e o olho mágico são exemplos de lente convergente. A lente divergente transforma feixe paralelo em feixe divergente, ou seja, a luz chega até uma das faces da lente em raios paralelos e, ao ser refratada,
emerge como raios divergentes, que nunca se encontram. O foco da lente está do mesmo lado em que a luz incide. A descrição da formação das imagens nas lentes pode acontecer de duas formas: através do método analítico ou do método geométrico. O método analítico permite encontrar o foco da lente usando uma equação conhecida como equação dos fabricantes de lentes. F é a distância focal da lente. N1 e N2 são os índices de refração. E R1 e R2, o valor dos raios de curvatura das superfícies 1 e 2, respectivamente, que formam a lente. No método geométrico, um raio luminoso que incide numa lente convergente, ou seja, de forma paralela ao eixo dela, é refratada ao passar pelo primeiro foco. Numa lente divergente, o raio é refratado de modo que o prolongamento dele passa pelo primeiro foco. A gente se encontra na próxima aula. Olá, pessoal! A ótica é a ciência que estuda a propagação da luz. Trata-se de uma propagação ondulatória que nasceu com o desenvolvimento da teoria eletromagnética. Mas o que é luz? Uma onda? Uma partícula? A física moderna estuda esses assuntos em profundidade e a ótica permite compreender fenômenos presentes no cotidiano. Você não fica curioso para saber por que, ao se olhar num lago, por exemplo, sua imagem não fica nítida como no espelho? É a reflexão difusa. No espelho, ela é chamada de reflexão especular. Você sabe como se forma o arco-íris? É simples e é física. A luz solar sofre refração dentro das gotas de chuva. Essas refrações sucessivas, numa mesma gota, causam desvios em ângulos diferentes que dão origem às 7 cores. Quando um raio de luz incide sobre uma superfície e volta, a luz é refletida. A grande maioria dos corpos que vemos são corpos iluminados, porque refletem a luz que recebem. Os espelhos planos e esféricos são exemplos deste fenômeno. Por isso existe diferença entre se olhar num espelho e num lago. A reflexão especular ocorre quando você se olha no espelho, ou quando a superfície é bem polida, por exemplo, uma superfície metálica ou um vidro. Nesse caso, os raios voltam todos na mesma direção. A reflexão difusa ocorre quando você se olha num lago. Quando a superfície apresenta certa irregularidade, a luz incide sobre essa superfície e volta, mas não na mesma direção. Ela se espalha e torna o reflexo nada nítido. A representação usada na trajetória da luz na ótica geométrica é uma reta. Essa representação não pode ser confundida com um feixe de luz. Os feixes luminosos podem ser constituídos por raios divergentes, convergentes ou paralelos. E a representação da trajetória da luz se baseia em 3 princípios. O princípio da propagação retilínea, ou seja, em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. O princípio da reversibilidade, a trajetória dos raios não depende do sentido de propagação, e o princípio da independência dos raios de luz, onde cada raio de luz se propaga independentemente dos demais. Anote os conceitos básicos da ótica geométrica. Um corpo luminoso é aquele que emite luz própria, por exemplo, o sol ou a chama de uma vela. Um corpo iluminado é aquele que reflete a luz que recebe de outros corpos. Um corpo opaco impede a passagem da luz. E um corpo transparente pode ser atravessado totalmente pela luz. A gente se encontra na próxima aula.
Olá! A física está presente em ações simples do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você toma um chimarrão ou uma água de coco, o líquido sobe porque a pressão atmosférica é maior do que a pressão absoluta. E a pressão manométrica dos pulmões é menor do que a externa. O movimento é realizado com mais facilidade de regiões de maior pressão para regiões de menor pressão. Afinal, o ar exerce pressão sobre todos os corpos. Por que não podemos mergulhar até o fundo do oceano sem a ajuda de equipamentos de mergulho? A pressão aumenta com a profundidade. Nosso corpo é pressionado pela água do mar por todos os lados. E por que no alto das montanhas as pessoas sentem falta de ar? Com a altitude, o processo é o contrário. A pressão é tão pequena que o ar fica rarefeito. O ar que está em todo lugar é um fluido. Ele é composto de moléculas que possuem massa, o que significa que o ar tem peso. E estamos sujeitos ao peso do ar sobre o nosso corpo. E também sobre os objetos que nos rodeiam o tempo todo. A pressão que sofremos devido ao ar é chamada de pressão atmosférica. O primeiro instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, o barômetro, foi feito pelo italiano Torricelli no século XVII. Era um instrumento rudimentar feito com vidro e mercúrio. Devido à pressão que o ar faz sobre a superfície do recipiente, o nível de mercúrio na coluna de vidro aumenta. Forma-se assim uma coluna de líquido que tem o mesmo peso da coluna de ar sobre o recipiente. A altura da coluna de mercúrio representa a medida da pressão atmosférica. Considere um corpo em repouso num determinado fluido. Lembre-se sempre que a pressão aumenta quando há um aumento da densidade, da altura ou da aceleração da gravidade. E a pressão diminui quando uma dessas grandezas diminui. Um dos aparelhos usados para medir a pressão é o manômetro de tubo aberto. Um tubo em forma de U. Uma parte dele está aberta à atmosfera e a outra ligada a um sistema com pressão desconhecida. Como a pressão depende da altura, dois pontos são colocados na mesma altura. A pressão absoluta será a soma da pressão atmosférica e pressão da obtida pelo manômetro. A pressão manométrica pode ser positiva ou negativa. Um pneu muito cheio e o sistema circulatório humano são exemplos da pressão absoluta maior que a atmosférica. Nesses casos, o termo correto a ser utilizado é sobrepressão. É isso aí. Estude com tranquilidade e nada de muita pressão. A gente se encontra na próxima aula. Olá, amigos da física! O estudo dos fluidos em geral é feito pela mecânica dos fluidos, que é subdividida em duas áreas. Essas áreas são conhecidas como hidrostática, quando os fluidos estão em repouso, e hidrodinâmica, para os que estão escoando ou em movimento. A água parada em um copo, a água de uma piscina, o ar dentro de um balão cheio e fechado são alguns exemplos de fluidos em repouso. Já um fio de água que cai de uma torneira aberta ou o rio com correnteza são exemplos de fluidos em movimento. Os fluidos, por definição, são substâncias que podem escoar, como os líquidos e os gases. É interessante lembrar que líquidos muito viscosos, como o vidro, o asfalto e os plásticos, são normalmente confundidos com sólidos, mas eles são fluidos porque em longos tempos ou em altas temperaturas eles escoam, propriedade que define um fluido. Os fluidos sempre se espalham pelo recipiente que estão colocados. Nesse caso, não é somente a massa que importa, é necessário saber também o volume que ela ocupa. A grandeza física que relaciona massa e volume é a densidade. É a densidade que nos diz se a substância de que é feito um corpo é mais ou menos compacta. Os corpos que possuem muita massa em pequeno volume,
como acontece com o ferro, apresentam grande densidade. Já os corpos que possuem pequena massa em grande volume apresentam baixa densidade, como é o caso do papel ou da madeira. Se colocarmos em uma balança 1 litro de glicerina e depois 1 litro de água, eles apresentarão a mesma massa? Ao fazer essa experiência, vamos verificar que há mais massa em 1 litro de glicerina do que em 1 litro de água. Isso significa que a matéria está mais concentrada na glicerina do que na água. Embora o volume seja igual, a densidade da glicerina é maior do que da água. A força que o fluido exerce sobre as paredes do recipiente é devido às colisões das moléculas com o recipiente. Quando um cubo sólido é colocado dentro de um recipiente com um líquido de baixa densidade, o líquido exerce uma força sobre o corpo. Pressão é a razão entre a força aplicada e a área. A unidade de medida da pressão é Pascal, que é igual a Newton por metro ao quadrado. Assim, a pressão é uma grandeza física que só tem sentido quando existe uma força aplicada a algum local. A distribuição dessa força neste local é chamada de pressão. Imagine que você está preparando um café da manhã e quer cortar o pão. Para cortá-lo, deverá aplicar uma força na faca contra o pão. Mas por que não cortarmos o pão com uma colher de madeira? Porque simplesmente iríamos esmagar o pão, não é mesmo? A pressão é maior quando temos uma mesma força aplicada em um local com área menor. Na colher de madeira, a área de contato com o pão é maior que na faca. Se a área é maior, a pressão será menor para a mesma força aplicada. Assim, diminuímos as áreas de contato para ter maior pressão. No caso dos fluidos, a pressão exercida pelo líquido envolve a densidade dele, a aceleração da gravidade e a profundidade em que se encontra o ponto a ser calculado. Então, continue estudando e nos vemos na próxima aula. Olá! Você já quis saber como um macaco hidráulico consegue levantar um carro? Ou já parou para pensar qual a explicação para um navio flutuar? Tudo isso pode ser explicado se partirmos da ideia de que os líquidos transmitem uma força. Ou seja, tudo isso está ligado a 2 princípios da física: os princípios de Pascal e Arquimedes. De acordo com o princípio de Pascal, a variação de pressão aplicada a um fluido contido num recipiente é transmitida integralmente a todos os pontos deste fluido. Podemos identificar o princípio de Pascal em vários aparelhos. Quer ver? No macaco hidráulico, no elevador hidráulico e nas escavadeiras. Outro exemplo bastante conhecido é o dos freios hidráulicos. Já o princípio de Arquimedes diz que todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força dirigida verticalmente para cima, em que o módulo é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado. Como exemplos, temos os barcos e os submarinos. Quer saber mais? Então, continue com a gente. Muitas vezes utilizamos equipamentos e desconhecemos o princípio físico a que eles obedecem. Se você já trocou o pneu de um carro com a ajuda de um macaco hidráulico, certamente já utilizou o princípio de Pascal. E se você já brincou de barquinho de papel na água, fez uso do princípio de Arquimedes. Agora, como um barco de papel e um navio flutuam? Simplesmente porque o corpo que está imerso sofre uma força denominada empuxo. Neste caso, o empuxo é igual ao peso do corpo. Assim fica em equilíbrio. Isso porque o peso e o empuxo são iguais. Quando ocorre a flutuação, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido em que ele está imerso. E como o macaco hidráulico consegue levantar algo tão pesado como um carro? Porque quando é aplicada uma força no lado do macaco apropriado para isso, todos os pontos do líquido que estiverem logo abaixo dessa área
irão sofrer a força de maneira igual. Ou seja, um acréscimo de pressão será transmitido integralmente para todos os pontos do líquido. Isso vai ocasionar um aumento de pressão deste líquido, o que provoca uma força que será aplicada no outro lado do macaco. Essas forças serão inversamente proporcionais às áreas em que estão sendo aplicadas. De acordo com a lenda, Arquimedes tomava banho em uma banheira quando desvendou um fato muito importante sobre a força de empuxo. Ao descobrir, ele gritou alto: "Eureka!" Foi uma descoberta tão importante que até hoje a chamamos de princípio de Arquimedes. Segundo a lenda, Arquimedes ficou tão contente com a descoberta que pulou da banheira e saiu correndo pelas ruas. Foi nesse dia que ele descobriu que todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força. Já o princípio de Pascal sustenta que a variação de pressão aplicada a um fluido contido num recipiente é transmitida integralmente a todos os pontos deste fluido. E é assim, através desses princípios, que fica mais claro entender como é possível um navio não afundar ou o freio necessitar de líquido para funcionar. Viu que interessante? Estude mais sobre outras aplicações desses princípios. Você vai ver que a física é essencial em diversos momentos do seu dia a dia. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Eu começo o assunto de hoje com a pergunta: você sabe como enxergamos os objetos à nossa volta? Isso só é possível porque quando os raios de luz encontram um meio material, parte desses raios é absorvida e a outra parte é refletida. Este é um dos fenômenos ópticos chamado de reflexão da luz. Quando este meio material tem uma superfície irregular, a reflexão é difusa, ou seja, os raios vão para todo e qualquer lado. São considerados espelhos superfícies polidas nas quais a reflexão difusa é desprezível, porque não existe superfície totalmente sem imperfeições, isto é, absolutamente plana. As propriedades do espelho são determinadas pela forma geométrica, mas para que uma superfície seja um bom espelho, não basta que ela seja polida. O material deve ser também um bom refletor. Espelho plano é toda a superfície lisa que reflete a luz. Espelho esférico é toda a superfície lisa de forma esférica que reflete a luz. Se a luz estiver se refletindo na superfície interna, dizemos que o espelho é côncavo. Se a luz estiver se refletindo na superfície externa, dizemos que o espelho é convexo. A imagem que se forma em um espelho depende da geometria dele, ou seja, se ele é plano ou esférico. Depende também da distância entre o espelho e o objeto. Em um espelho plano, vemos a imagem com a mesma forma e tamanho. Os raios divergem a partir do objeto e depois divergem a partir do espelho. O prolongamento dessas linhas leva até o ponto onde a imagem é formada. Por isso, a imagem é chamada virtual, porque se forma atrás do espelho. Já o espelho côncavo é uma superfície esférica que apresenta o lado refletor na parte interna. Eles são utilizados na construção de alguns tipos de telescópios, projetores e refletores. E são também comuns nos consultórios odontológicos. Já em um espelho convexo, a face refletora é a superfície esférica externa. Os raios de luz que incidem nela aparecem sempre diferentes. Assim, as imagens têm um tamanho menor em relação ao objeto. Bons exemplos são os espelhos usados nos carros, lojas, supermercados e farmácias.
telescópios utilizam os espelhos côncavos para observar e fotografar estrelas e galáxias, mesmo aquelas que não podem ser vistas a olho nu. Quando a luz chega ao espelho côncavo de um telescópio, converge para o foco, formando uma imagem real do objeto observado. Quanto mais afastado estiver dos corpos, mais fraca será a luz que iremos ver. Mas, como o espelho concentra essa luz, é suficiente para que possamos ver a imagem do objeto. O maior espelho côncavo do mundo é do telescópio Hubble. Esses espelhos não são esféricos, e sim parabólicos, para que se possa ter imagens mais legíveis e precisas. No foco do espelho côncavo é colocada uma lâmpada, um feixe de luz que incide paralelamente ao eixo de um espelho côncavo, converge no foco. Foi em 1610 que Galileu Galilei desenvolveu o telescópio. A partir daí, vem-se buscando o aperfeiçoamento desta tecnologia para avançarmos no conhecimento do sistema solar e do cosmos. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Você já percebeu que quando a luz incide em um material, parte dela pode ser refletida e outra parte pode ser absorvida pela superfície? Mas o que será que acontece com a luz absorvida? A refração da luz é um fenômeno físico e é muito simples. Ela pode ser observada até mesmo em uma pescaria, ao olharmos para os peixes dentro do rio. Eles parecem estar mais próximos de nós, mas isso é um efeito da refração da luz. A velocidade da luz muda ao trocar de meio. Quando a luz passa de um meio mais denso, como a água, para outro de menor densidade, como o ar, a luz aumenta a velocidade. Agora, se passar de um meio de menor densidade para outro de maior densidade, então a velocidade é reduzida. Outro efeito interessante criado pela luz é a miragem. Em dias quentes, quando andamos pela estrada e olhamos para frente, a estrada sempre parece estar molhada, mas nunca alcançamos essa poça de água. Isso é obra da refração da luz. Experimente fazer em casa essa observação. Pegue um copo transparente e coloque água. Em seguida, coloque uma caneta ou lápis e veja que parece que o objeto está quebrado. A reflexão interna total da luz é construída de modo a deixar que a luz viaje através de um objeto com uma perda mínima de energia para o ambiente externo. Na reflexão interna, a luz reflete nas paredes internas sem haver refração, saída da luz para outro meio. As fibras óticas são condutoras de luz, feitas de quartzo. Essas fibras são de espessura de um fio de cabelo e ainda assim conduzem informações através de longas distâncias na forma de pulsos de luz. As fibras óticas operam pela reflexão interna total. A estrutura da fibra é formada por um núcleo central, constituído por um material com índice de refração mais alto do que o material que o envolve, chamado de blindagem. A utilização da fibra ocorre nas mais diversas áreas, como na medicina, em cirurgias monitoradas, ou exames que observam internamente o paciente sem a necessidade de abri-lo. É usada também nas telecomunicações, através de fibras óticas usadas para transportar informações pela internet. Na refração da luz, quanto maior for o índice de refração do material transparente, menor será o ângulo crítico. Quando um feixe de luz entra em um material de grande índice de refração, ele só sai se incidir internamente com um ângulo menor que o ângulo crítico. O diamante tem um índice próprio de refração. Uma vez dentro do diamante, a luz só sai se incidir na superfície interna, com um ângulo menor que este. No diamante, os raios de luz que penetram paralelos entre si acabam saindo em direções distintas. Por isso, como a luz refratada se separa,
Ela pode entrar branca e sair de qualquer cor. A lapidação ou a forma como a pedra é cortada intensifica esse efeito. Isso também é feito com pedras semipreciosas ou com os chamados brilhantes falsos. Não esqueça, você também pode brilhar muito. E o estudo é o melhor caminho para alcançar os seus objetivos. A gente se encontra na próxima aula. Parabéns! Este é um momento especial. Você acaba de completar o 3º ano da matéria de física e acaba de chegar ao fim de uma etapa da sua vida, dando início a uma nova, repleta de novos sonhos. Nesta jornada, aprendemos que o ar que está em todo lugar é um fluido composto de moléculas que possuem massa, portanto, possui peso. Vimos também que um navio não afunda, pois a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido em que ele está imerso. Comprovamos que materiais condutores são meios que facilitam a passagem das cargas elétricas e que os geradores de energia elétrica são essenciais para um circuito elétrico, porque fornecem o potencial elétrico que faz funcionar o circuito. Você pode aprender ainda que ótica é a ciência que estuda a propagação da luz e que a imagem que se forma em um espelho depende da geometria dele. Mas o mais importante é que, a partir de agora, quando você se olhar no espelho, vai ver uma pessoa batalhadora que acaba de concluir mais uma etapa dos estudos. Parabéns!